Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam e o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no capítulo 9 do Evangelho de São Mateus, hoje dos versículos 14 até o 17. É importante notar que quando nós abrimos as Sagradas Escrituras, nós vamos ver que a Sagrada Escritura ela está dividida em duas partes. A primeira parte, que é o chamado Antigo Testamento, e a segunda parte, o Novo Testamento. Todas as duas partes estão interligadas. Ninguém pode dizer assim, agora o Novo Testamento não serve mais e o Antigo é deixado de lado. Ou como tem algumas seitas por aí que estão mais ligadas no Antigo Testamento do que no Novo Testamento. E no judaísmo, eles não têm o Novo Testamento, eles só têm um testamento que é o primeiro. Mas o primeiro testamento, ele está apontando para o segundo. Ou seja, o Antigo Testamento aponta para o primeiro testamento. Tudo que se fala no Antigo Testamento aponta para nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, quando nós encontramos lá no livro de Isaías, capítulo 7, que vai falar de uma virgem que dará à luz a um filho. Isaías falou isso muitos anos antes de Jesus vir, ali entre 600 e 700 anos antes. Depois, no Novo Testamento, nós vemos o quê? Essa virgem, ninguém sabia quem era a virgem. E depois nós vamos ver que essa virgem era Maria, quando aparece o anjo para ela. Tudo aponta para o Novo Testamento. Se completam. Esse evangelho de hoje estava falando justamente do Antigo. O que é que está acontecendo? Aqui fala que os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram por que razão nós, os fariseus, praticamos jejuns, mas os teus discípulos não. Então está dizendo, nós fazemos o jejum que prescreve a lei. Os fariseus fazem isso e nós que somos discípulos de João também fazemos. Mas nós temos notado que os seus discípulos não fazem jejum. Mas por que eles não fazem jejum? Aí Jesus dá a resposta. Os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Vocês já viram um noivado, um casamento, onde as pessoas estão jejuando no casamento? Não existe. O casamento é um momento de festa, é um momento de alegria. Então Jesus está dizendo assim,
No Antigo Testamento, se jejuava porque estavam me esperando. Agora eu cheguei, agora é o momento de aproveitar, agora é o momento de se alegrar comigo, eu estou aqui. Mas Jesus, ele não exclui o jejum. Aí ele vai dizer o seguinte: mas depois, dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Então, quando Jesus foi preso, quando Jesus foi morto, os discípulos então jejuaram. Mas enquanto Jesus estava ali com eles, eles não jejuavam. E aí Jesus depois vai fazer essa comparação do remendo novo, do remendo velho, o vinho novo com odres velhos, e depois ele fala que o vinho novo se coloca em odres novos. Tudo se renova por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O sentido agora se torna diferente. O jejum agora, nós jejuamos, lembrando da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Nós jejuamos agora por causa dos nossos pecados, pedindo a Deus que Deus tenha piedade de nós. Nós jejuamos agora para não vivermos na gula. Aí nós jejuamos para que nós possamos ter um momento maior de oração. Nós jejuamos para que nós silenciemos. Nós jejuamos para ouvir Deus que quer nos falar. Nós jejuamos para que nós sejamos santos. Aí quando nós lemos a vida dos santos, que é muito importante ler a vida dos santos, nós vemos que os santos faziam penitência, jejuavam, eles comiam menos, tinham aqueles que comiam ervas amargas. Ali na história de Nossa Senhora de Fátima, nós vemos os meninos fazendo todo tipo de jejum que era necessário. Eles faziam a penitência, colocavam cordas na cintura. Eles ouviam a cigarra que incomodava tanto os ouvidos deles, e eles ficavam embaixo das árvores, ouvindo aquele som que penetrava nos ouvidos dele, que deixava incomodados, e eles faziam tudo para oferecer. Por quem? Por eles, pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório. Porque Nossa Senhora havia aparecido e dito para eles que os pecadores precisavam se converter. E as almas que estavam no purgatório, elas precisavam dos nossos sacrifícios, porque elas mesmas não podiam sair de lá sem os nossos sacrifícios. Então, os 3 pastorinhos jejuavam, faziam penitência, e assim na vida dos santos. Interessante que nas aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, ela disse assim: vocês fazem tudo menos jejuar. A gula está em alta. As pessoas querem comer de tudo, querem experimentar tudo. As pessoas não têm a capacidade de mandar na vontade delas. A vontade delas é que manda nelas. Então elas não conseguem. Tem aqueles que começam a jejuar e psicologicamente já começam a dizer que já estão tremendo, já acham que estão tremendo e que vai morrer. Ninguém morre de fome em 24 horas, não. E ainda mais que o jejum que a igreja prescreve é muito simples. Come uma refeição, escolhe uma das 3 refeições e come normalmente. E as 2 últimas refeições diminui. O que é que isso vai fazer alguém morrer? A penitência da carne na sexta-feira
Aí tem gente que pergunta e diz assim, mas até que horas? Até que horas naquele dia, na sexta-feira, nós vamos ficar sem comer carne? Eu digo para elas assim, olha, até meia-noite. O dia termina meia-noite. No sábado você pode comer um boi inteiro. Mas na sexta-feira é dia de penitência, de abstinência de carne. A igreja prescreve isso. Não, mas a gula é muito grande. Aí passa o dia, quando chega, que já dá 18 horas, já quer fazer um churrasco, comer um churrasco, porque é preciso comer o churrasco, porque ninguém vai viver sem comer a carne. Dia de sexta-feira é dia de comer ovos e peixes. Coma salada, nada de carne, nenhum tipo de carne. Aqui que as exceções vai se dar para as pessoas que estão doentes, que os médicos prescreveram, mas até mesmo assim, né, a gente percebe que poderia até comer outra coisa, não tem problema, ninguém vai morrer, como eu estou dizendo. Mas o tempo agora é o tempo de penitência, é o tempo de jejuar, é tempo de conversão, é tempo de mudança de vida, porque o noivo voltou para a casa do Pai. E ele vai retornar um dia, e ele precisará encontrar todos nós levando uma vida de santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.